Olá, hoje o RDTV recebe o Controlador-Geral do Estado de Mato Grosso, Ciro Rodolfo Gonçalves, com transmissão ao vivo pelo Facebook. Vamos falar sobre a Conferência de Controle Disciplinar por um Estado íntegro e eficiente, que vai ser realizado nesses dias 18 e 19 de outubro em Cuiabá. Obrigada pela sua presença aqui no RDTV. Vamos já iniciar aí sobre essa conferência. Qual a intenção, né, da Controladoria de realizar uma conferência? Qual é o público para falar aí de controle disciplinar, isso relacionado aos servidores públicos? Bom, primeiro, bom dia a quem nos acompanha nesse momento. Bom, a conferência de controle disciplinar, promovida pela Controladoria, ela é mais um degrau que o governo do Estado, através da Controladoria Geral do Estado, vem estabelecendo para aprimorar a condição, a capacidade de controle do Estado de Mato Grosso, do Poder Executivo Estadual. A conferência, ela nasce, a demanda pela conferência, do debate sobre o controle disciplinar, que é a relação disciplinar do servidor com as suas obrigações enquanto servidor, e também a conferência vai alcançar também do mercado, do setor privado que se relaciona com o Estado. A gente sentiu a necessidade disso, Lindsay, a partir das auditorias que a Controladoria Geral do Estado ela já vem fazendo há uma década, atuando por suas auditorias. A CGE hoje ela é reconhecida, já é reconhecida dentro do Estado como um órgão importante nesse processo de controle para as auditorias. Só que o controle, Lindsay, ele não é simplesmente auditar. O ambiente de controle, de governança do Estado não se revela através de auditorias duras apenas. Ela precisa de ir além. Ela precisa sim auditar, revelar o que nós temos de problema, mas sobretudo se prevenir que os problemas não aconteçam. Esse é um aspecto. Ditar uma cultura de correção dos atos administrativos. Então isso sim é maior do que simplesmente as auditorias. O governador Pedro Táxi, a partir da sua gestão em 2015, ele determinou exatamente essas auditorias por se tratar de uma mudança de gestão, um processo de transição de uma gestão para outra. Então ele foi muito incisivo nas encomendas de determinadas auditorias, mas a partir da revelação dessas auditorias, tanto ele quanto a própria CGE tinham a compreensão de que virar a chave dessa conduta dentro do Estado, a conduta seja do agente político, seja do servidor público, ou seja do mercado que se relaciona com o Estado, a gente precisa de mais atributos, que não sejam só as auditorias. E dois atributos são importantes. Um é a transparência, que depois a gente pode falar um pouco sobre isso, mas a outra é a responsabilização, é a penalização daqueles que se desviaram dessa conduta. Então, quando nós fizemos as auditorias, Lindsay, todo esse material que a gente vem fazendo, dessas revelações de auditorias, a gente vem compartilhando com o Ministério Público Federal, Estadual, e eles estão fazendo o trabalho deles, fazendo as persecuções, as responsabilizações nas esferas criminais, os processos que aí estão, as delações que aí estão, os inquéritos em andamento. Isso vai alcançar todos os agentes políticos envolvidos. Aí já teve gente presa e tudo mais. Isso segue. Só que administrativamente, tanto a CGE como a obsessão do nosso governador em avançar isso, em aprimorar, não ser um governo apenas de auditoria ou uma CGE apenas de auditoria, a gente quer ter um ambiente de governança melhor. Então, quando eu preciso dos atributos, melhorar esse atributo de transparência e melhorar esse atributo de responsabilização, de penalizar dentro da lei, dentro do devido processo legal. Então nós temos aí a lei anticorrupção, que está posta aí desde 2014, nós temos o Estatuto do Servidor, só que para a gente alcançar a penalização, dar o exemplo que vale a pena ser moral, ser ético e ser reto na relação público-privado ou na relação dos servidores públicos, a gente precisa conduzir os processos administrativos. E daí surge a conferência.
a gente já está nesse processo de aprimoramento de uma série de baterias de capacitação dos processos administrativos. Só que a conferência nós vamos reunir aí em torno de 300 a 400 pessoas no próximo dia 18 e 19, trazendo notáveis no assunto, para trazer essas experiências de que a gente tenha êxito em responsabilizar e penalizar. A gente não pode, é preciso sensibilizar o servidor, sensibilizar o mercado, que olha, não há mais ambiente para isso, não há mais ambiente de se favorecer determinado agente público para ter algum benefício, mas a gente precisa conduzir esse processo administrativo de maneira consistente. E é isso que a sociedade espera. Inclusive, com as penalizações, repatriar dinheiro público porventura desviado. Uhum. A gente vê que aí entre os temas da conferência são temas assim muito atuais, né? Justamente porque o senhor falou de operações, tem gente sendo responsabilizada, né? E a gente vê aqui, só para citar aí, vocês que estão nos acompanhando, penas máximas no processo administrativo disciplinar, organização criminosa e controle estatal, combate à corrupção empresarial, integridade e responsabilização das pessoas jurídicas à luz da lei anticorrupção, são temas e debatedores, tá? A juíza Selma Arruda está entre os debatedores, promotor de justiça Renê Souza, tem convidados aqui de outros estados também, né? Espírito Santo, Mato Grosso do Sul. Na verdade, às vezes o público em geral, ele vê essas operações, ele vê, né, todas as notícias na mídia quanto à responsabilização dos agentes públicos, dos políticos, e às vezes ele não tem ideia que o servidor que está envolvido nesses atos de corrupção, ele também tem que responder. Só que esse processo é sigiloso, né? Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho como isso funciona e como é que está hoje o trabalho no Estado de responsabilização dos servidores eventualmente denunciados aí, suspeitos em envolvimento nessas práticas que a gente tem visto. Exato, Lindsay, é importante isso, realmente. O que é mais notado pela sociedade hoje são os agentes políticos que estão aí, só que esse agente político, ele é capaz de dar o comando de se fazer a coisa errada. Operacionalizar isso, em muitos dos casos, ele ocorre facilitado por uma fase de uma licitação, por exigência de algum documento de maneira indevida. E então essa relação entre o mercado, que são as empresas, com o setor público, a ponte ela acaba sendo através de um servidor público designado para determinadas funções importantes, estratégicas dentro da gestão. Então, quando a gente diz penalizar, para dar o exemplo, é porque nós temos uma série de servidores, uma boa massa, uma grande massa de servidores que conduzem da maneira correta, adequada e que quer ver aquele colega, aquele par que porventura está agindo na ilegalidade, ele ser responsabilizado, para fazer valer a pena agir de maneira correta. Então, a gente percebe que por conta das operações recentes, esse passado recente do Estado de Mato Grosso, da última gestão do governo do Estado, empresas vindo delatar que eles eram pressionados a pagar propina, eram chantageados a pagar propina, eles não tinham outra opção que não fosse a propina, mas de outro lado, e eles eram pressionados às vezes por um agente político ou um agente público. Mas também nós temos o agente público dizendo que você tem situações de assédio desse mercado privado sobre os servidores. Então daí a necessidade de um devido processo para que não cometamos injustiças, mas também, não por conta do receio da injustiça, não penalizar ninguém. E daí a importância do processo administrativo. Hoje no Estado, esses processos administrativos são conduzidos por cerca de 100 servidores, espalhados pelas secretarias, coordenados pela Controladoria Geral do Estado. A Controladoria Geral do Estado, atualmente, ela exerce essa coordenação dessas 100 pessoas, e daí que eu preciso aparelhar essas pessoas, aparelhar com capacitação, com ferramentas, que eles façam o processo. O fato é que o cidadão ele precisa ter a clareza, a segurança de que ele tem uma estrutura de controle dentro do Estado, que vai sim penalizar e não admitir
o que a gente experimentou até dezembro de 2014. A gente sabe que os processos na justiça, até chegarem ao último grau, né, tem todos os recursos, a ampla defesa que os denunciados, os suspeitos, eles têm, é muito morosa, né? Os processos disciplinares, eles têm um tempo também para tramitar? Eles têm essa morosidade que às vezes, infelizmente, a gente vê no judiciário? Isso, tudo por conta, assim, realmente, que eu estava falando, essa palavra injustiça, às vezes essa injustiça, esse receio da injustiça, toda a estrutura processual do país, ela acaba sendo pesada, ela acaba sendo lenta, então daí você tem essa dificuldade. No processo disciplinar, você tem também um processo, todo um rito a ser seguido, nós temos prazos de conclusão desses processos, é fato que realmente sim, esses processos, eles precisam andar mais rápido. Hoje um processo administrativo disciplinar, ele é instaurado para ser concluído em 120 dias, mas, só corrigindo, 60 dias, mas via de regra eles são prorrogados, dada a complexidade, dada toda a matéria de defesa que é trazida pelo acusado. Então, normalmente eles são instaurados para 60 dias, mas nós não temos processos disciplinares terminando com menos de 180 dias. Isso é recorrente, isso é quase normal estar acontecendo. A gente quer melhorar essa velocidade, daí a necessidade de fazer a capacitação desse público, desse 100, porque perceba, quando eu sou servidor público estadual, eu sou concursado, quando eu passei no concurso público, eu não passei para ser processador disciplinar. Eu sou um servidor e de repente eu posso estar processando um par meu, ser convocado para ser um processo. E então daí a necessidade de eu capacitar, de eu dar condição desse processo andar rápido e ser justo. Andar rápido e ao mesmo tempo ser justo. Então esse é um processo disciplinar. A lei anticorrupção também ditou um rito desse processo em desfavor das empresas. Também são processos de 180 dias. Nós já temos vários processos aí já instaurados. Nós temos processos, sobretudo os processos que foram objeto das delações Sodoma 1 a 5, em que todas elas envolviam empresas que forneciam combustível para o Estado, empresas que forneciam a consignação aos nossos servidores, empresas que, enfim, empresas de locação de veículos, são empresas que por conta da operação Sodoma 1 a Sodoma 5, são processos que já estão em andamento, com penalizações à vista, e agora, por força do advento da delação do ex-governador do estado, nós já catalogamos a quantidade de empresas, é impressionante a quantidade de empresas enumeradas na delação, mas a sociedade tem a certeza que hoje o ambiente de governança, não só para auditar, mas para responsabilizar, ela está estruturada, ela foi intensificada a partir de 2015, nós recebemos 25 novos auditores para enfrentar isso, nós recebemos, a CGE hoje ela conta com uma estrutura física mais parruda, condizente para o tamanho que é a operação, e esse tipo de investimento, que é investimento na capacitação dos servidores, a gente quer dar respostas concretas para o cidadão. A lei anticorrupção, ela trouxe aí uma responsabilização das empresas por corrupção, ela trouxe isso como uma novidade. O senhor percebe que as empresas, elas, claro, as que de repente já tinham, né, o vício, digamos, de participar e de criar essas situações, às vezes elas não estão assim... ainda estão atualizadas, acreditando que vai pegar, digamos, a lei. Mas o senhor acredita, então, que a partir disso está sendo mais fácil responsabilizar as empresas? Porque até para produzir prova disso deve ser difícil, né? Às vezes é aqui